A missão dele é passar valores para as crianças para que elas se tornem adultos sensatos, maduros e equilibrados. Logo após a vinheta. Olá, você está no Café com Propósito Podcast, meu nome é Ed. Esse é um canal de bate-papos. Todo mundo tem uma história que merece ser contada e que inspira vidas. Espero que você seja inspirado com a história de hoje. Mas antes, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo, aproveite, deixe seu like, faça algum comentário para dar relevância. Se você perdeu algum episódio anterior, o card ali em cima você pode exato, você pode acessar não só o episódio anterior, como os demais, se você tiver interesse. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Alexandre Leite, Café com Propósito. Hoje vai ser Café com Leite. Alexandre, obrigado pela presença. Leite tipo A, né? Leite tipo A, tipo A. Não pode ser. De búfalo. Leite tipo A só carioca entende. Pois é. Mas obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite. Antes disso, se você quiser patrocinar o episódio, tem na descrição tem as instruções, entre em contato com a nossa equipe e você vai poder ter a sua logo exibida aqui. E eu também vou falar da sua empresa aqui. Alexandre, obrigado pelo convite. Então você é carioca. Pô, Ed, na verdade, cara, até isso já tem história. Porque eu nasci em Brasília, no Distrito Federal. Ah, você não é carioca, não, então? Eu não sou carioca, eu sou brasiliense. Mas eu fui deportado ainda criança para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, você nasceu na Embaixada do Rio de Janeiro, lá em Brasília. Lá em Brasília, né? Porque meu pai nasceu no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Então, ele queria que eu também nascesse no Distrito Federal, né? E aí eu... por uma, vamos botar assim, aquela jesuicidência da vida, ele conheceu minha mãe lá. Em Brasília? Em Brasília. Minha mãe era freira. Sua mãe era freira? Minha mãe era freira. E meu pai foi lá e capturou Como ela. Como é que ele casou com uma freira? Rapaz, vai precisar de um café com propósito para contar essa história. Mas ele casou com a minha mãe lá em Brasília, né? E aí eu nasci em Brasília, mas logo depois... eu acho que com meses aí eu fui para o Rio de Janeiro e o que eu conheci como minha cidade, minha terra natal é o Rio de Janeiro, e eu considero o Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, não fui nascido lá, mas a minha infância, adolescência... Você é carioca de consideração. Sou carioca de consideração. Né? E você nasceu em Brasília por quê? Não entendi. Então, meus pais, meu pai tinha ido morar e trabalhar em Brasília. Ah, ele morava lá? Ele morava e trabalhava lá. E minha mãe, ela era freira em Brasília e trabalhava com projetos sociais e escolas e tudo isso lá. E teve na vida ministerial dela, vamos dizer assim, ela deu um intervalo. Nesse intervalo, meu pai foi lá e casou com ela. Casou com ela, mostrou para ela outras coisas que diferente, minha mãe resolveu, então... Então ela era envolvida em projetos sociais. Quer dizer, a fruta não cai muito longe da árvore, né? Não cai, não. Minha mãe, ela fundou a escola, trabalhou minha mãe recebeu até uma homenagem, acho que faz uns 2 anos, lá em Brasília, a respeito de uma instituição que ela tinha fundado. Não me recordo o nome agora, ela vai ficar muito chateada que eu não recordo o nome, mas é uma instituição educacional lá, da Igreja Católica, e ela teve uma participação muito grande. Ganhou um prêmio, foi reconhecida, e fez diferença no Brasil por conta disso, né? Porque Brasília era, naquele tempo, né? Tempo do Getúlio, daquela turma... Getúlio não, mãe, desculpa. Tempo do JK, né? Daquele pessoal lá. Naquele tempo, ela fez diferença. Né? Que legal. Tua mãe está bem? Minha mãe está bem. Nesse momento, ela está passando por um problema de saúde, né? Por conta da idade. Ela está com 86 anos. Né? Mas está vencendo. Está vencendo. Que legal. E como é que foi tua infância no Rio de Janeiro?
Cara, a infância no Rio de Janeiro é sempre história. A tua também foi por lá, né? Foi Eu morava na Penha, né? Complexo do Alemão, ali perto da Vila Cruzeiro. Aquela escadaria gigantesca. Isso, eu estudei inclusive no Colégio Nossa Senhora da Penha, que é no pezinho lá da Igreja da Penha, né? Estudei lá, fiz a minha... Acho que foi... Naquela época era ginasial, que a gente chamava. Hoje é o Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental, isso. E todo carioca conhece a Penha porque aquela escadaria é famosa. 365 degraus. 365 degraus e demora... E tem gente que subia de joelho, aquela coisa toda. Parece que isso ainda continua, né? Continua? Eu acho que sim, mas faz muito tempo que eu não vou no Rio e pelo que eu escuto falar da minha irmã que está lá, do pessoal que está lá, e filhos e tudo, o Rio de Janeiro não está tão fácil mais de subir nem ali. Nem ali na igreja. Ali na Igreja da Penha. E parece que tinha... Eu fui lá uma vez no Tivoli Park, era um parque que tinha lá na Penha, né? Tivoli Park, ali não era o Tivoli, ali era o Parque Xangai. Parque Xangai, exato. Cara, tu não era suburbano, né? Tu não conhece o Parque Xangai. Tivoli era na Lagoa, cara. Na Lagoa. Xangai, eu fui no Xangai. Bem legal. Você sabe que a minha filha mais velha está com quase 30 anos e ela me cobrou que eu nunca levei ela no Tivoli. Esse dia eu estava falando com ela, pai, você nunca me levou no Tivoli, você prometeu me levar no Tivoli, só que o Tivoli acabou, existe fechou. Ainda? Reabriu. Reabriu? Reabriu, pelo que ela me falou, reabriu. Que legal. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de pagar essa dívida, né? Não, vai sim. E aí, depois você, né, então, foi criado cresci ali no Rio, na Penha, e tive bons amigos, inclusive o meu pai na fé é um amigo de escola, né, que é o Claudinei, pastor Claudinei agora, né, e nós crescemos juntos ali, nós éramos um grupo, nós éramos um trio, era eu, Claudinei e o Glaucio, que a gente caminhava muito junto. Glaucio é um músico... Cara, de mão cheia. De mão cheia, era um cara assim sensacional, em termos da música, mas enveredou pelo mundo das drogas e eu não sei se ele faleceu, mas já está desaparecido há alguns anos, a gente não consegue saber dele. E o Claudinei se tornou pastor, foi a pessoa que me apresentou o Evangelho. Ele que te inspirou. Ele literalmente, se tem aquela história de pai na fé, o Claudinei ele quebrou meus paradigmas ali, porque eu era espírita, né? Minha família, embora minha mãe fosse freira, o meu pai era um bandista. Então você vê que a gente tinha um sincretismo muito sincretismo grande. Religioso na família. E quando o meu avô, ele no final da vida dele, ele veio, nos últimos dias ele veio para minha casa. E a família do meu pai é toda kardecista. E naquele momento da minha vida, na minha adolescência, eu enveredei pelo kardecismo. E ali eu estudei, fazia parte, se eu não me engano, o nome era o 23º CRE, que era o Conselho Regional Espírita, era o centro que a gente frequentava ali e tal. Aí estudei, fiz desenvolvimento mediúnico, acompanhava minhas tias, tocava música no centro, tinha toda uma vida ali de estudo, né? Porque o espírito ele diz que o espiritismo ele é ciência e religião, então você lê muito. E você fica com tudo aquilo que você aprende lá, você guarda muito dentro de si, na mente, e aquilo que vem para a mente fica preso no coração. Então, quando eu conheci o Evangelho através desse meu amigo, que já era meu amigo, Claudinei, e o Claudinei, ele era da minha turma, o negócio era a gente sair, beber cerveja, curtir a vida, e ele namorava com a esposa dele já, que é a Patrícia, a pastora Patrícia, grande abraço, beijo para vocês. Claudinei falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. O Claudinei era daqueles católicos, quando a gente estava no ônibus, passava na frente da igreja, ele fazia o sinal da cruz. E eu falava assim, cara, para que isso? Ele falava, não, isso é minha fé. E ele era minha fé, extremamente católico, né? E, de repente, esse cara vira para mim, numa viagem para o Rio de Janeiro, e fala assim, Alexandre, tem uma coisa para te falar. Eu falei, o que foi? Cara, eu agora sou crente. Eu falei, tá, crente o quê? Crente em quê? Ele falou, não, eu estou numa igreja evangélica. Eu falo, cara, tu tá doido. Como é que tu
O que aconteceu contigo? Te enganaram? Massa de manobra. Ficou? O que deu na tua cabeça? Ele falou, não. E é o seguinte, tu tá aqui e eu vou te levar no culto. Eu falei, Aí eu, como todo bom espírita, né, virei para ele e falei assim, não tem problema, eu vou no culto com você, porque, afinal de contas, eu sou um ser mais evoluído. Né? O espírita tem essa ideia de que só por ser espírita ele já está num processo evolutivo diferente. Né? E ele vê, assim, se você é católico, se você está numa outra religião, você ainda vai chegar naquele processo evolutivo que ele está. E eu tinha muito esse olhar. Talvez não sejam todos assim, mas eu tinha aprendido assim, que eu estava numa escala diferente. Foi o jeito que você aprendeu. Eu falei, cara, não tem problema não, eu vou contigo lá, até porque eu estou num nível diferente de você. Estou em outro assim, patamar. Eu estou aqui, patamar, você está aqui. Eu vou lá, não tem problema nenhum. Rapaz, e eu fui lá. E aí a igreja era uma igreja que estava sendo plantada em... Eu não lembro agora se era Nova Iguaçu ou São João do Meriti, mas era bem para aquele lado lá. Acho que era Nova Iguaçu. E o pastor era o pastor Rogério. E o pastor Rogério era aquele pastor gritador, sabe? Aquele gritador que dá pulinho, o pastor Pipoca. Sim. Isso, gira no manto, aquela coisa toda. E eu cheguei, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com uma igreja evangélica, não daquela forma, e me deparei dentro de uma garagem com um cara gritando o evangelho desesperadamente. E aquele negócio, em algum momento daquela coisa que eu estava assim, toda, a palavra começou a fazer sentido, começou a entrar. E naquela noite, quando eu voltei para casa, com um sonho, eu entendi a mensagem de Cristo. Que legal. Foi algo assim... Foi realmente um milagre. A minha cabeça era completamente uma, e a partir dali eu tive que... Eu comecei a frequentar a igreja, a entender como é que eram as coisas, parei de fumar. Até parar de fumar foi um negócio bem interessante, porque ninguém falou para eu parar de fumar. Não? Não, ninguém chegou ou me impôs, ou chegou para mim e falou assim, olha, você precisa parar de fumar porque agora você é crente. Não, ninguém falou isso. Um dia eu saindo da igreja, eu olhei para o cigarro, olhei para a minha vida e falei, cara, esse negócio não funciona para mim mais. E aí peguei o cigarro e joguei fora. Nunca mais fumou? Nunca mais. Mas você não tem a dependência química olha, e tal? Eu não sei, se alguém tem, deve ter, mas para mim não foi assim? Não sei. Não sei se foi milagre, não sei o que foi, eu só sei que para mim... Foi imediato. Joguei fora, foi imediato, não teve mais. Essa foi uma fase da minha história que nunca mais voltou. Né? E ali você mudou de vida? Foi um processo, né? A conversão ela é um processo. Eu tive que estudar teologia para poder tirar de dentro do meu coração e da minha mente as sementes que foram plantadas dentro do kardecismo. Entendi. Você estudou teologia, você é formado em teologia? Sim, sou bacharel em teologia. E o estudar foi tirando de mim coisas que estavam plantadas, entendeu? Eu lembro que foi numa aula de apologética com 2 anos de seminário que eu fui entender o que era por que a reencarnação invalida o sacrifício de Cristo. E a aula não tinha a ver com reencarnação, com isso. O professor, naquele momento, ele estava falando especificamente sobre... ele estava falando especificamente sobre Jesus morreu na cruz para nos salvar e explicando o que era aquele momento, né? Explicando teologicamente aquele momento... Na história humana. Na história humana e no mundo espiritual. O que aconteceu quando todo o pecado do mundo foi lançado em Jesus. Rapaz, aquele negócio, ele fez um turbilhão na tua mente. Mudou a minha forma de enxergar, porque eu parei de ver e falei, poxa, se todo o pecado foi lançado em Cristo, se tudo aquilo aconteceu, por que eu preciso reencarnar para ser perfeito? Porque com 2 anos de igreja e ainda frequentando e fazendo seminário, tudo era perfeito para mim, mas, cara, tinha que reencarnar, né? Porque não tem justiça sem reencarnação. Tinha que ter esse processo. E naquele momento eu entendi, eu falei, meu Deus, obrigado por tirar
essa escama da minha mente e eu poder entender que se houver reencarnação, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por ninguém. E graças a Deus, porque Jesus morreu por mim, porque eu não preciso fazer tudo isso de novo. Não tem essa missão. Não né? tem essa coisa da gente voltar e ter que passar e viver as experiências novamente, e, enfim. E você passou pelo militarismo? Estou vendo aí você de uniforme. Passou pelo militarismo? Foi militar? Pois é, fui militar. A última unidade que eu servi foi a Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Primeiro batalhão de polícia do Exército. Que legal. Na Tijuca, foi a última unidade que eu passei. Mas você entrou no Exército e foi designado para a Polícia do Exército. Não, é isso? eu entrei na Brigada Paraquedista. Você também é PQD. Isso. Eu entrevistei um PQD. Eu não quero nem entrar muito, porque a entrevista com o PQD que eu assisti foi sensacional, entendeu? Então, para ele aí, ó, minha continência, né, foi sensacional ali. Paulo Henrique, gente boa. Muito, muito boa. Ele contou muitas histórias até do meu tempo também. Eu acho que nós éramos... eu acho que ele é um pouco mais velho que eu, talvez. Ou um pouco mais antigo do que eu, né? Só que o que fica interessante é quando eu saí da brigada e fui para a PE em 92. E bem naquele período da ECO 92, onde a gente estava tendo ali segurança de escoltas de autoridade, muita coisa. Então foi um período muito legal. E você era percevejo também, ele falou, percevejo que fico esperando para ter salto. Não, na época do salto, não. Na época do salto eu fiz área de estágio e aí teve o salto, aí logo depois eu me encaminhei ali para o CML, né? Aí do CML aí eu fui para a PE. Lá na PE eu percevejava, porque não, ou seja, eu ficava no quartel, porque não dava para ficar indo e voltando. Eu morava na Vila da Penha e o quartel era na Tijuca. Ficar indo e vindo todo dia era muito... Cansativo. Não era nem caro, mas era cansativo. Né? E a PE era 24 por um suspiro, né? como a gente dizia lá dentro. Você tirava um serviço atrás do outro, e tirava a escala em muitos lugares de policiamento e tal. Acalmou um pouquinho quando eu fiquei um pouquinho na segunda sessão e ficava como motorista e trabalhava, e deu uma acalmada na escala. Tem alguma história boa da brigada ou da PE? Cara, da PE teve uma vez que nós... quando você estava de serviço no PIC, né, que era o Pelotão de Investigação Criminal, quando acontecia um tipo acidente de trânsito, disparo de armamento, qualquer coisa nesse sentido... Vocês eram acionados para fazer perícia, para fazer o inquérito, IPM e tal. E uma vez nós fomos acionados porque parou a vila, né? Brador tocou plano de chamada em toda a vila porque houve um disparo dentro do Sampaio lá, do batalhão Sampaio Corrêa. Isso. E aí nós, então, montamos no jipinho, né? E direção Sampaio. Chegamos lá no Sampaio, fomos fazer as entrevistas, né? Aí o militar veio, o militar já estava meio alterado, né? O soldado. Ele falou assim, e aí, militar, conta pra gente o que aconteceu. Não, eu tava no quarto, eu tava lá no quarto de hora, olhando para lá, e o Sampaio estava lá na frente. Eu falei, mas que Sampaio? O Sampaio? Que Sampaio? O Sampaio. Era a estátua do Sampaio. Era... ele achou que... Não. Aí a estátua não do conta Sampaio... o nome dele, não. Não, pra gente poder rir à vontade. Eu estou tentando ser bem com ele. A estátua do Sampaio estava lá. E eu falei, o Sampaio estava lá. Tá, mas e aí o que aconteceu? Por que você disparou? Então, eu estava lá no quarto de hora e o Sampaio, de repente, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu falei, alto lá, identifique. Se ele não identificou, eu larguei o prego. Atirou na estátua. Atirou. E aí você já sabe, atirou, toca lá, vai tocando de um para o outro. E, enfim, foi uma história bem engraçada. Né? Isso aí foi algo que... Dar alto lá para uma estátua... Não, tem várias, tem histórias tristes, tem histórias... eu não posso dizer nada, eu estava tirando serviço e começou a se mexer, né? Eu pensei que era alguém no mato e aí eu alto lá e coloquei, dei golpe na arma e se identifica e tal. E a pessoa, né, entre aspas, não falava nada e veio. E eu se aproximando, eu ouvindo aquele barulho no mato, eu falei, olha, eu vou atirar e tal. Aí, de repente,
cavalo aparece assim. Aí eu segurei. Melhor não. Melhor Teve não. um episódio interessante, acampamento de recruta, né? E na época eu estava fazendo o curso de mecânico de armamento leve e nós fomos dar instrução lá no campo de instrução de Jericinó e levar os recrutas para lá. Então, tinha instrução de acuidade visual. Você deve ter passado por isso. Sim, sim. Então, aí tem lá tiro de pistola a 50 metros, tiro de fuzil a 100 metros. Vocês usavam FAL, né? A gente usava na Força Aérea é o HK. HK. Lá na PE, especificamente, você tinha vários armamentos até diferentes. Então, mais o armamento que mais utilizado lá era a pistola, né? Você usava a pistola, o FAL e a bereta. O que tinha maior quantidade era a metralhadora bereta. Mas lá nesse campo de instrução, nós fomos, o pessoal da reserva, que eu trabalhava na reserva, a gente ia lá para montar o campo de instrução e o tenente ia com rádio. Então, a gente colocou a ponto .50 para dar tiro de ponto .50 para o pessoal ouvir o tiro da ponto .50. E aí você colocava 5 munições perfurantes e uma traçante, 5 perfurantes e uma traçante. Tripé e tal, em cima Tripé, do... aí você amarrava o tiro da ponto .50, ou seja, você fixava ela para ela não ficar se movendo, né? Você fixava ela e atirava num lugar só. E tinha um buraco no chão, tem um nome feio, não vou falar, mas tinha um buraco no chão, a gente fixava ali e atirava. E naquele tempo eu tomava uma bebidinha com o pessoal, e à noite ali, o pessoal fazendo isso de madrugada, a instrução ia ser mais tarde, o pessoal levou aquela cachaça com Coca-Cola. Chamava de samba. Então, armamento e álcool nunca dá certo, né? Não combinam. Não. E no meio daquele caminho lá no campo de instrução de Jericinó, no meio do tiro, começou aquela situação. Tiro de pistola, 50 metros. Só que o coronel que cuidava, que era responsável pelo campo de Jericinó, ele criava uma vaca lá. E a vaca se soltou. Virou churrasco. Rapaz, a vaca não foi para o meio do buraco onde estava dando tiro da ponto .50? E aí tem uma parte da instrução que eu tiro de pistola a 50 metros, tiro de fuzil a 100 metros. Agora, nos alvos em frente, fogo à vontade, e era para você dar fogo livre para disparar e dar o tiro, o pessoal vê o tiro traçante, aquela coisa toda. E começou na ponta seguinte, tum, 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 tum. Só que não acontecia o que a gente estava esperando. A gente estava esperando o tiro bater e fazer aquele tipo fogo de artifício no chão, e não via nada. Tuf, tuf, tuf. Daí, de repente, começou tudo normal. Beleza, deu certo. No outro, a gente dormiu por ali mesmo. No outro dia de manhã, quando a gente acorda, começa a recolher o equipamento, olhei lá pro negócio e vi aquela poça vermelha, né? Aí, capitão, tem um negócio estranho lá embaixo. Recolhe, põe na picape, vamos fazer churrasco. Churrasco. Ele deixou fazer, pelo menos? Não, teve que sumir com aquele negócio dali, né, cara? Senão já tá todo mundo preso. Agora a PE vai te prender, agora você é um réu, confesso. Agora já não tem mais jeito, já foi. E aí você fez os saltos, depois foi para Polícia do Exército, então fiz concurso para o Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Passei para o Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Lá no Corpo de Bombeiro Militar eu tive um choque cultural, né? Quando você vem do Exército e você entra para a Força Auxiliar, eu tive um choque muito grande. E o meu pai tinha empresa na época de representação comercial. Eu falei, olha, vou sair e vou cuidar da vida. E foi quando eu fui trabalhar com meu pai por um período. Logo em seguida fui em Mato Grosso, Cuiabá, e abri uma academia de jiu-jitsu lá e comecei a trabalhar. O Corpo de Bombeiros é espetacular, né? O trabalho que eles fazem, né? Mas é diferente. Se você gosta do estilo Exército, você realmente não vai ser... É o que eu falei, é um choque cultural em termos de vida militar. Sim. Mas o trabalho do bombeiro, ele é algo assim, é um chamado, é um sacerdócio, né? O cara está lá dando a vida dele para salvar vidas alheias e riquezas a salvar, né? Esse é o lema do bombeiro ali, e isso fica arraigado no coração do bombeiro. Se o bombeiro fosse para o Exército, ele ia falar, poxa, minha casa não é aqui, eu quero salvar vidas e tal. Então, cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado. E ali...
mas aprendi muita coisa boa nesse ano que eu fiquei dentro do Corpo de Bombeiro. Chegou a ficar um ano? Fiquei um ano, tenho bons amigos até hoje dentro do Corpo de Bombeiro, e foi uma experiência sensacional na minha vida. Aí saiu e foi trabalhar com teu pai? Saí, fui trabalhar com meu pai, depois fui para Mato Grosso, abri uma academia de jiu-jitsu e comecei... Teu pai está vivo? Meu pai está vivo, meu pai também está passando por um problema de saúde, lutando, e estamos orando para que ele vença aí se recupere. Né? Aí lá em Cuiabá... Aí você foi morar em Cuiabá com teu pai? Não, fui morar sozinho. Fui para lá... nesse período, saindo do Exército, lá para o Corpo de Bombeiro, eu fui tentar viver do esporte. Né? Eu já era faixa preta de judô, de jiu-jitsu, e nunca tinha vivido do esporte, né? E fui tentar viver. Durante esse teu período militar, você foi se graduando? Desde criança que eu treinava, né? Desde judô criança. Então, isso sempre veio na minha vida ali. Dentro do Exército também, a gente treinava bastante, tudo. Só que aí eu fui tentar realmente fazer algo, vou tentar. Tentei com meu pai dar aula de jiu-jitsu. Artes marciais. Dei aula na Academia Pódium, um rapaz chamado Wagner Ribeiro, lá em Mato Grosso. Foi legal. Aí depois desse tempo, eu voltei para o Rio de Janeiro, então fui estudar administração de empresas, trabalhei na área de supermercados. Não quis seguir na área de esporte? Não, cara, eu não consegui ganhar dinheiro nessa área. Entendi. Eu sei que tem muita... Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Eu sei que tem gente que ganha dinheiro com isso e tal, mas eu não me encontrei naquele meio. Né? Entendi. Não consegui falar, poxa, não é isso que vai me sustentar para o resto da vida. Então, vou estudar, vou fazer alguma coisa diferente. E eu já tinha feito teologia, andei um pouco afastado da igreja naquele período. Você fez teologia? Eu fiz teologia antes disso, né? Antes de ir para Cuiabá. Antes de ir para Cuiabá. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, né, para trabalhar, aí trabalhei no Carrefour Comércio e Indústria, e, enfim, fui ter uma vida dentro de supermercado. Você foi da área, então, de supermercado? Sim, 14 anos. E, lógico, com o teu treinamento militar, Eu fui contratado no Carrefour por um tenente, um profissional que ele era tenente, R2, que me conheceu numa operação na favela Roquete Pinto. Que interessante. Eu cheguei lá no Carrefour, coloquei o meu currículo para ser contratado, a pessoa pegou meu currículo com cara de nojo, assim. Aí, não sei porquê, no mesmo dia me ligaram, entendeu? O nome dele era Geraldo. E ele me ligou e falou assim, olha, Alexandre, vem aqui que eu quero fazer a entrevista com você. Quando eu entrei na sala, já me abraçou e tal. Pô, cara, que bom que você está aqui, quero que você venha trabalhar comigo. Eu comecei a trabalhar como fiscal de loja e saí do Carrefour como gerente. Supervisor de segurança. Exatamente. Trabalhei como analista de segurança no Carrefour e viajei um pouco. Trabalhei no Carrefour de Vicente de Carvalho, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Inaugurei a loja de Nova Iguaçu, inaugurei a loja do Duque de Caxias. Tá, e que conselho você daria para um supermercado? Qual é a fraude mais comum que acontece assim, em termos de segurança? E se você tivesse que dar um conselho para algum dono de supermercado, qual seria, assim, para evitar fraude? Tem que ficar muito atento. Muito atento. Tem uma história da mulher do queijo. Mulher do queijo. A mulher do queijo. Essa foi meu primeiro... trabalhava no Carrefour em Vicente de Carvalho e lá acho que tinha mais de 50 caixas, mais de 50 checkouts. E eu ficava no posto, o primeiro posto que eu tive lá, que eles chamavam de F1, na frente do caixa. E me colocaram lá com o rádio na mão e você tinha aquela consciência, eu sabia usar o rádio, sabia ser militar, estava vigilante ali, esperando alguma coisa. E, de repente, um cara no rádio, F1, QAP... Falei, QRV. Tem que explicar o que é AP. Fica atenção. Atenção. Eu falei, estou atento. Então, aí, à sua direita, a mulher do queijo. Eu falei, pô, mas que mulher do queijo, meu irmão? A mulher do queijo, essa de saia aí, camisa vermelha. E a mulher já estava, assim, uns 2 metros de mim. Quando eu olhei para a mulher, que ela olhou para o meu olho, assim, eu só escutei um barulho no chão. Pum! Quando eu olho para o chão, uma bola de queijo vermelho, aquele queijo bola,
grande, caiu do meio das pernas dela. Puf! Eu não sabia se eu ia ou se eu segurava a mulher, entendeu? Ela escondia dentro. Estava andando com a bola de queijo no meio da perna e eu não tinha visto. Ela estava andando normal, com uma saia, e caiu. Eu falei, moça, me acompanha, e levamos ela para chamar a polícia. Eu sempre tive curiosidade. Vocês não têm poder de polícia, mas vocês chamam a polícia enquadra a pessoa na hora. Na verdade, no Carrefour existe pelo menos existia na época que eu trabalhei lá, um treinamento muito grande, principalmente da área dos seguranças e do patrimônio. Então, a gente recebia orientações jurídicas a respeito de tudo. E toda prisão que se fazia em flagrante era uma prisão de cidadão. Então, Sim, essa questão de cidadão pode prender, né? Então, prisão essa questão, você não tem poder de polícia? Não, você não tem poder de polícia. Mas em flagrante, qualquer cidadão pode... Então, nesse tipo de situação, por exemplo, foi uma prisão de cidadão. Uma prisão de cidadão de furto. E a gente detinha a pessoa no local. Logicamente, você tinha vídeo, você tinha tudo certinho. Depois não falarem que houve abuso, que houve excesso. Aí você chamava a polícia militar para conduzir, né? E aí conduzia até a delegacia, mas você fazia era o condutor boletim de ocorrência. Isso. E depois você ia em juiz e tudo aquilo. Tudo. Era bom. Você não era policial, mas você estava acabando fazendo um trabalho ali que era muito parecido. Então, Alexandre, um dia me contaram uma fraude que ia sempre em dois, geralmente era um casal, aí a pessoa falava assim, vai passando, olha, já vou indo para o carro. Fui eu que te contei. Foi você que me contou? Foi. Conta essa história aí. Esse foi o maior golpe de supermercado. Eu tenho até medo de falar, porque... O pessoal vai ver aí e vai aprender. Mas também o pessoal dono de supermercado, fica atento com essa situação aí. Então foi você que me contou. Fui eu que te contei. Pô, mas tem tempo, porque eu lembro que me contaram isso bastante tempo. Não, mas tem tempo. Bom, a gente se conhece há bastante tempo. O que acontece nesse tipo de furto? Tinha uma quadrilha lá tem quadrilhas que são especializadas em fazer furto de mercado. E essa quadrilha, ela entrou na loja, né? Eles mandavam as pessoas separadamente para a loja. Então, entrava um casal para fazer compra, tá? Ou um casal, ou casal com filhos, a pessoa entrava e eles enchiam normalmente 2, 3 carrinhos de compra. O primeiro carrinho, normalmente, era alimento. O carrinho do meio era eletrodoméstico, só coisa que tinha valor agregado alto. Maior. E o terceiro carrinho normalmente tinha perecíveis, queijo, frutas, legumes, coisas assim. Quando aí fica normalmente uma pessoa passando a compra, né? Quando a gente vai fazer compra, normalmente ou o marido fica na ponta e a esposa passando, ou vice-versa. Então, uma pessoa ficava passando a compra e a outra empacotando, colocando no carrinho e o caixa registrando. Passava todo o primeiro carrinho, a pessoa ensacava, colocava no carrinho. Passava todo o segundo... Já vou para o carro levar. Não, encostava o primeiro carrinho aqui no caixa. Enchia todo o segundo carrinho, encostava na parte de trás do caixa. A operadora de caixa está com foco nesse carrinho que está aqui. E está passando compra do último carrinho. Nesse momento vem uma pessoa de lá, que pode ser o marido ou uma outra pessoa, pega o carrinho que está aqui atrás e já vai levando. E leva para o carro. Leva para o carro. Você ainda está registrando. Aí a pessoa que está registrando fala assim, esse produto aqui eu vou trocar. Pode segurar um pouquinho? O marido já foi para o carro, o carrinho com o produto que eles queriam levar já estava no carro, a pessoa entra, dá a volta, sai e a caixa fica esperando. E não volta mais ninguém. Não. E aí, quando você vai procurar no estacionamento, já foi todo mundo embora, você perdeu o videocassete, na época, videocassete e produtos de alto valor agregado. Isso era comum. Até a gente entender o processo. Era comum. Depois que a gente assistindo nas câmeras, viu, estudou todo o processo, vocês entenderam a gente já começou a... Por que não usa essa inteligência para fazer o bem, né? Mas tem de tudo. Tem cada criatividade. Dá para passar a noite contando história para você de furto do supermercado. Tá, e esse uniforme aí? Esse aqui... Então você veio para São Francisco e resolveu ser explorador. Na verdade, não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Quando eu vim para São Francisco do Sul, saindo de Mato Grosso, né? A minha sogra ganhou uma casa do irmão dela na Praia do Ervino.
que ficava próximo ao Betamar, né? E por conta dessa mudança dela para cá, ocorreu de eu estar me desligando da rede Comper de supermercado lá na época e vindo para... Fiquei desempregado e vim para cá, porque a minha sogra veio, minha esposa queria vir ficar com a mãe, e nós acabamos arrendando uma pousada ali na Praia do Hervindo e ficamos ali. E assim vim parar aqui em Santa Catarina. Veio trabalhar com pousada. Eu não vim, na verdade, eu vim sem saber por que eu vim, né? Eu vim acompanhar minha esposa. Sim. E não tinha a gente arrendou a pousada porque chegamos aqui, nos hospedamos na pousada, a dona da pousada queria arrendar, nós fizemos. Até foi um mau negócio, né? Depois, mas, bom negócio? Não, até foi um mau negócio. Mau negócio? Foi um mau negócio. Mas, enfim, ficamos ali. Só que a coisa boa nesse meio do caminho foi que eu conheci o pastor Antônio Vargas, pastor Vargas, do Betamar. Ele, sem saber quem eu era, se tinha formação teológica, né, foi pegar a gente no aeroporto, cuidou de mim e da minha esposa. Ele é muito gente boa, né? Demais, cara. E ele foi, paizão. Ele foi a pessoa que resgatou a minha vida ministerial. Que legal. Eu tinha... A minha vida ministerial ela estava congelada, e quando eu vim para cá, o pastor Vargas ele restaurou minha vida ministerial, e foi com ele, né, mesmo tendo sido ordenado no Rio de Janeiro pastor, e tudo estava tudo congelado, tudo parado. Quando vim para cá trabalhar com ele, viver aqui, acabamos ajudando ele, que ele formou uma pequena igreja, um núcleo familiar lá, que chamava Comunidade Cristã Betamar. Ali eu tocava, meu sobrinho tocava, você foi lá tocar com a gente algumas vezes, a gente ministrava a vida de famílias ali, chegamos a cuidar de, eu acho que umas 60 famílias ali. Que legal. Entendeu? Foi algo bem legal. E eu saí para trabalhar no meio disso numa empresa lá em Joinville, uma empresa de alimentação corporativa, e pedi contas nessa empresa porque o pastor... Voltou para o ramo de alimentação. De alimentação, só que aí não mais supermercado, com restaurantes. E o pastor Vargas me convidou para pastorear a igreja com ele. Então eu saí de lá e fui pastorear a igreja com ele. Você foi para a igreja com Isso. Ele. E trabalhei 2 anos com ele. Foi pastor auxiliar dele. Pastor auxiliar dele. A ideia era que nós fôssemos para o seminário Betânia depois desse período, mas o meu sogro teve um derrame, aconteceram muitas coisas, e a gente acabou não indo. Só que no meio desse caminho, Ed, começou a história aí dessa farda. Pois é a pergunta que não quer calar. O que são os exploradores? Então, começa na polêmica, né? Explorador do Rei é um escoteiro evangélico? Né? Essa é uma confusão que as pessoas fazem. E a raiz disso... Não são os escoteiros? Não somos escoteiros. Não, mas a raiz não é o escoteiro? Tem na raiz, mas não é somente isso. Entendeu? A pessoa que criou, vamos colocar... onde nasceu os Exploradores do Rei? Né? Os Exploradores do Rei nasceu nos Estados Unidos, em 1960. E ele veio de uma necessidade da Igreja Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos de ter algo, um programa para jovens que eles pudessem ficar na igreja e permanecer na igreja, mas que fosse algo que fugisse do escopo normal de um padrão de igreja, de um grupo de jovens. Mais voltado para a idade das crianças, dos jovens, e com princípios... Tivesse uma pegada diferente. E aí eles convidaram o reverendo Johnny Barnes. Johnny Barnes ele tinha passado pelo movimento dos escoteiros nos Estados Unidos, tinha passado por várias outras... Ele foi escoteiro. Ele foi escoteiro, ele trabalhou com primeiros socorros, ele tinha uma visão ampla a respeito de vários segmentos que poderia ser usado. E era um pastor evangélico, um teólogo. Então, o que ele fez? Ele pegou toda aquela experiência que ele tinha, colocou tudo no liquidificador, bateu bem, aí saiu ali um explorador do rei, entendeu? Sério? Juntou tudo isso com Bíblia, com estudo bíblico progressivo, e ele transformou, então, isso nos exploradores do rei, que lá fora são conhecidos como Royal Rangers. Então, hoje, os Exploradores do Rei está em 96 países do mundo, né? E fora do Brasil, nos países... Quase 100 países. Quase 100 países. Fora do Brasil, ele está ele é conhecido com o nome de Royal Rangers. Rapaz, se você entrar no site da RRI,
que é Royal Rangers International, você vai ver ali toda a listagem dos países que compõem os Exploradores do Rei. Para você ter uma noção da dimensão, nós temos uma associação de países que tem um lugar só para administrar a parte da América Latina, que é a ERLAC, Exploradores do Rei da América Latina e Caribe, né? Aí que são os Exploradores del Rei, e aqui no Brasil nós somos o país mais jovem a ter os Exploradores do Rei, né? Que legal. Nós temos aqui os Exploradores do Rei desde 2014, que veio para o Brasil, implantação oficial. Então nós temos aí 8 anos de trabalho. E desses 8 anos de trabalho, nos últimos 4 anos é que os Exploradores do Rei começou a crescer e tomar uma dimensão dentro do país. Levando em consideração que desses 4 anos, 2 anos nós tivemos a pandemia. Sim, pois é. Então a gente começou a ter um Eu crescimento. conheci os exploradores porque dois filhos meus passaram pelos exploradores porque um amigo nosso em comum, Reginaldo, saudoso, nosso irmão, ele veio implantar junto contigo, parece, né? Não sei como é que foi. Foi por causa daquele background lá da Praia do Ervino. Lá na Praia do Ervino nós fundamos um grupo de escoteiros. Atendemos 120 crianças lá, só que nós tivemos problemas com os escoteiros. Mesmo. Escoteiros filiados à União de Escoteiros do Brasil. Eu vou te contar uma história que ninguém sabe, e eu acho que nem o meu irmão sabe. Eu entrei para a vida militar porque eu queria ser escoteiro. Olha só. Ninguém sabe disso. Ninguém. A gente estávamos em uma viagem de família, e passou um grupo de escoteiro, e meu irmão do meio, Mito Pascoal, ele falou aqui no canal, é músico, né? Músico consagrado aí no país. Ele, pequenininho, ele foi lá e tirou uma foto, fazendo continência junto com os escoteiros. Eu vi aquela foto e pensava, poxa, queria ser escoteiro. Quando eu entrei para a vida militar, eu ficava assim, será que aqui vai ser igual ao escoteiro? Será que eu vou aprender a acampar? Será que eu vou aprender? Eu fiquei vidrado com aquela história de você acampar, sobrevivência no mato, na selva e tal. E uma das razões de eu escolher a vida militar foi exatamente aquela foto do meu irmão, Mito, um pouco mais velho que eu, com os escoteiros. E eu também tive minha passagem pelo movimento. Eu fui escoteiro, eu entrei para o movimento escoteiro com 10 anos de idade e fiquei no movimento escoteiro até os 30 anos com a abertura daquele grupo lá no Ervino, né? Tem um grupo que eu conheço o pessoal de lá, de Joinville. Pô, Príncipe. Bem bacana. O pessoal muito sério. Eu conversei com quase 10 deles ali, contaram a história e tal. Foi bem... Pessoal sério demais. O que nos levou a mudar, né? O que nos levou a isso? O movimento escoteiro ele passou por uma transformação. O movimento escoteiro ele se transformou em um movimento humanista. Ele se transformou em algo... Para você ter uma ideia, quando eu fui escoteiro, em 1984, que eu fiz a minha promessa, a promessa do escoteiro era assim: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer às leis do escoteiro. Mudou. Para você ter uma ideia, eles tiraram o compromisso com Deus da promessa do escoteiro. Para ser um movimento laico. Que aceita o ateu. Qualquer tipo de... Uma outra situação que nos levou também como igreja a nos desligar do movimento escoteiro foi que, eu acho que botar aí uns 5, 6 anos atrás, o movimento escoteiro, através do Conselho Nacional deles, lançou um documento onde eles colocam o posicionamento deles a respeito da homoafetividade. E qualquer pessoa pode consultar isso dentro da internet, procurando lá a posição da homoafetividade da União de Escoteiros do Brasil. Nesse documento, eles abrem dizendo que apoiam a diversidade e que eles apoiam o relacionamento homossexual entre as crianças e os adultos que fazem parte do movimento. Os exploradores, naquele momento, nós estávamos como uma igreja... Deixa as nossas crianças em paz, né?
éramos uma igreja evangélica, eu sou um pastor evangélico, a gente estava dentro ali com aquilo, e nós entramos num conflito com a UEB, porque não queriam primeiro que a gente ministrasse a palavra de Deus para as crianças. A gente não podia nem falar amém, você tinha que falar assim seja, para não ofender ninguém. E a gente se posicionou que não, e começou muita divergência, e nós resolvemos parar e entregar o grupo para a comunidade. Entendi. E por isso a gente suspendeu. Mas, quer dizer, tem o seu valor, obviamente, é um grupo, né, antigo e né, secular, né? Muita coisa que eu sou na minha vida, na minha formação de caráter, eu devo ao movimento escoteiro, principalmente no que se refere à liderança. Liderança, gerenciamento, tudo isso. Eu falo, a minha vida militar foi fácil porque eu fui escoteiro. Entendeu? Ou seja, alguns posicionamentos se chocaram com o que com as suas convicções, e você Exatamente. falou. E os exploradores? Parece que produção tem um vídeo, parece que você mandou um vídeo, né? Isso. Será que a gente pode passar um pouquinho? Pode. Ele vai mostrar um pouquinho daquilo que eu falei para você a respeito de como é os exploradores do rei ao redor do mundo, né? Esse vídeo mostra isso. Mas aí, Ed... Está no ponto aí, Rodrigo? Enquanto a produção vai colocando o vídeo ali, o nosso amigo em comum, o Reginaldo, nessa época, ele me convidou para, junto com ele, trazer os exploradores do rei para a Igreja Batista, por conta desse background meu como escoteiro, como chefe de escoteiro, de ter aberto um grupo de escoteiro. E na época eu estava tão traumatizado com isso que eu falei, não, isso é mais uma coisa que vem imitando os escoteiros e, cara, eu acho que como igreja... Mais do mesmo. E como igreja, eu acho que isso não serve para a igreja, pensei. Então, ele trouxe o comandante Dalbelo, que é hoje o comandante nacional dos exploradores do rei, a pessoa que trouxe os exploradores do rei do Brasil oficialmente. Ele é missionário americano aqui no Brasil, ele é brasileiro, foi para lá e veio enviado de lá para cá para implantar os exploradores do rei. Ele é o comandante nacional. Hoje ele é o comandante nacional. E você é o regional? Eu sou o diretor ministerial nacional. Ah, nacional também. Existe uma estrutura, né? Tem uma estrutura administrativa. Eu fui diretor administrativo até o ano passado. E, a partir desse ano, na nossa reunião anual, eu fui vamos colocar assim, movido de diretoria. Eu fui para a diretoria ministerial. A diretoria ministerial, ela cuida da parte ministerial de todo o programa, de toda a organização. Sim. Né? Então, antes eu cuidava mais da parte de gestão. E hoje eu cuido praticamente de 90%. Eu cuido, né? Eu não cuido. Eu tenho uma equipe, eu tenho parceiros, irmãos em Cristo. O comandante Cheiel é uma pessoa que, sem ele, nada funcionaria. Cara, assim, eu não conheço a fundo, né, os exploradores, mas, de antemão, numa visão, né, superficial, eu já penso... Cara, que estrutura espetacular. Por quê? Porque eu conheço vários comandantes que trabalham lá, são voluntários. Cara, mas eles trabalham com uma dedicação. Eles se empenham, eles fazem aquilo com amor. E as crianças são tão bem cuidadas, né? São tão bem mentoreadas que eu penso assim, cara... Mas essa é a diferença, sabe, Ed? Essa que é a diferença. No movimento escoteiro, lá você busca formar um bom cidadão. Isso eles fazem. Fazem. Só que os exploradores do rei, ele não tem a mínima intenção de formar um bom cidadão. Ah, não? Não. Qual é a intenção? Formar um homem e uma mulher de Deus. Ele quer formar verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos, eles, por consequência, são excelentes cidadãos. Ah, entendi. Entendeu? Então, o ser cidadão é uma consequência também de você ser um bom cristão. Não tem como você ser um verdadeiro cristão e você não exercer o seu papel social, e você não pensar no outro, e não colocar o outro em primeiro lugar. Entendeu? Entendi. A gente fala que os exploradores do rei, ele tem no seu propósito evangelizar, equipar e empoderar. É uma ferramenta que foi criada não para atender a sociedade de uma forma direta, mas para atender as igrejas e, através das igrejas, atingir a sociedade. Tá, então daí
os exploradores existem agora formalmente, legitimamente, há 8 anos, Isso. com essa visão de princípios cristãos. Uma coisa interessante que você estava falando a respeito dos adultos que trabalham nesse ministério. Eu estou te falando que é uma ferramenta para a igreja. Né? Então, a pessoa que tem uma igreja evangélica legalmente reconhecida e que busca um trabalho para jovens na sua igreja, como aconteceu... Tem que ser evangélico. Tem que ser evangélico. Tá? Só funciona dentro da igreja evangélica. Tá? E mesmo assim, ela tem que ter um alinhamento teológico com os Royal Rangers. Ah, entendi. Tá? O pastor da igreja tem que ter um alinhamento... A igreja. A igreja que é associada aos Exploradores do Rei. E é muito difícil ter esse alinhamento ou é bem tranquilo? Não, é tranquilo. As igrejas, por exemplo, existem várias denominações dentro dos Exploradores do Rei do Brasil. Nós temos a Assembleia de Deus, Igreja Batista, comunidades evangélicas como tem Igreja de Irmãos Menonitas, comunidade Vida para os Povos. Ou seja, é eclético. É eclético, mas a gente observa a questão teológica para todo mundo estar falando a mesma linguagem. Tá, nesses 8 anos, quantos destacamentos, né, que vocês chamam, quantos destacamentos já tem no Brasil? Nós estamos no destacamento de número 55. Já 50? Já seja, não, ainda. Mais do que um por ano. Mais do que um por ano. Somente esse ano abrimos 5 novos destacamentos. Um por mês. E entramos no estado de Minas Gerais esse ano, inclusive dia 14 eu vou fazer uma correria. Dia 13 eu estou indo para Andradas, Minas Gerais, para fazer o que a gente chama de retiro de planejamento, e volto para participar do Derby, que é uma atividade que pais e filhos constroem um carrinho de corrida e competem juntos aqui em São Francisco do Sul. Então nós vamos fazer um bate e volta. Cara, eu acho fantástico. Primeiro, você tira a criança de trás de uma tela, porque hoje em dia, né, um celular, a televisão e tal, são meios, né? A gente não pode demonizar um instrumento que você pode usar para o bem. Mas, quando tem um desequilíbrio, quando é desequilibrado isso, a criança só fica ali, celular, televisão e tal. E vocês tiram as crianças e colocam no meio do mato para fazer aventura. Na verdade, a gente não tira, tá? A gente usa essa ferramenta no bom sentido. Todas as patrulhas, a patrulha é onde as crianças se reúnem. Crianças da mesma idade, do mesmo sexo, são reunidas em patrulhas, de 6 a 8 crianças. Cada patrulha tem um nome, tem um grito, tem uma vida de patrulha. É um grupo de amigos que tem objetivos em comum. Esse grupo se comunica via WhatsApp, troca ideia, faz devocional diária. Eles utilizam Instagram, Facebook, YouTube. Você vai encontrar no YouTube devocionais diárias das patrulhas dos Exploradores do Rei. Crianças de 8, 9, 10 até 17 anos. Bíblia. Não, compartilhando a palavra com você e te ensinando, fazendo devocional diária. Eu recomendo para quem quer assistir, tá, a Patrulha Maranata, no YouTube e no Instagram. Entendeu? Procura lá a Patrulha Maranata no Instagram, você vai achar muita coisa legal de devocional, estudo bíblico, muita coisa assim. Tá, me conta utilizando a tecnologia para isso. Pois é. Mas assim, dentro do mato, sem celular e vamos... Não, vira câmera de retrato lá dentro. A câmera de foto, vira câmera, não para. Por quê? Ele vai ter agora um passeio ciclístico de 100 quilômetros de bicicleta. Destacamento 27 de Pomerode, ele já lançou esse desafio para o distrito, que é o distrito aqui de Santa Catarina, SC002, um desafio de 100 quilômetros de bicicleta. Você imagina, você pegar essas crianças, fazer um percurso dirigido, com segurança, tudo organizado, mas essas crianças vão ter uma oportunidade de ter contato com a natureza, praticar esporte, eles estão aprendendo como consertar uma bicicleta, tudo para poder fazer essa atividade. E no meio desse caminho vai ter gente lá tirando foto com a tecnologia, registrando o momento. Então, nada se perde, tudo se usa. E aí vocês têm esses vai ganhando, vai passando por uns badges, né? Nós chamamos de parches, né? As crianças usam coletes e cada coisa que ela aprende é uma conquista para essa criança. E essa conquista ela tem que ser reconhecida. E ela é reconhecida através desses... Como assim? Ela tem, por exemplo, uma oficina de aprender a
fazer aqueles nós. Aí ela ganha um... Nós trabalhamos em dois pontos principais. A criança ela se desenvolve biblicamente e em habilidades. E essas coisas andam juntas. Então, em uma atividade normal dos exploradores do rei, nós trabalhamos o que nós chamamos de méritos bíblicos, que é um estudo bíblico progressivo dos 5 anos de idade até os 17 anos de idade, falando na linguagem de cada idade. Então, a criança vai caminhando no estudo bíblico. Mas ela também vai caminhando em habilidades. Durante a vida dela como explorador do rei, ela vai aprendendo desde cozinhar até mesmo a aviação. Sério? Sério. Cita alguns, assim, méritos. Tem mérito de aviação, mérito de construção civil, eletricidade, tem mérito de fotografia. Tá? Hoje nós estamos aqui sendo filmados e tal, e as crianças aprendem a fazer esse trabalho. Pode ser que uma dessas... Primeiros socorros, mérito sobre odontologia, entendeu? Além dos méritos de acampamento, de backpacking, que é de mochilas, de alpinismo, canoagem, tem acampamentos de ação, tem uma série de... Quer dizer, é uma infinidade de habilidades que a criança pode aprender. A partir dos 8 anos de idade, as crianças iniciam cursos de liderança. Já? Já. Sabe curso de liderança que a gente faz em empresa com resolução de conflito, com aprender a se posicionar? Com 8 anos de idade, as crianças começam a fazer esses cursos de liderança. Que legal. Entendeu? E isso acompanha a vida dela. A cada ano, elas têm 2 cursos de liderança. Então, se você pega... a cada 3 anos ela está em um grupo, ela tem são mais de 18 cursos durante a vida dela toda, dentro dos exploradores do rei. Entendi. Então, a criança, ela sai dali, o nosso objetivo é formar uma liderança para a igreja, é formar uma liderança para o país, uma liderança sem mimimi, alguém que tenha princípios e valores cristãos e que faça diferença na sociedade e que transforme a nossa sociedade de dentro para fora. Sim, tá? Sem esperar um salvador, alguém que vai vir... vou fazer isso, não. A gente espera um Salvador, só Jesus. Agora, aquele Salvador aqui terreno, um cara que vai mudar, não. A gente começa... Para você ter uma noção, para a criança conquistar esse curso de liderança, para colocar lá o curso lá, todo curso de liderança que ela faz, ela tem que fazer um serviço à comunidade. Então, por exemplo, meu filho fez o primeiro curso de liderança dele, o curso 101, e eles foram numa escola aqui em São Francisco do Sul, e eles tiveram que limpar e lavar a escola e organizar as salas de aula. E o legal é que eles vão lá na escola, falam assim, olha, nós somos exploradores do rei e a gente gostaria de prestar um dia de serviço para a escola. O que nós podemos fazer por essa escola? De graça. De graça. E aí a pessoa fala assim, mas por que vocês querem vir aqui limpar a escola? Porque nós servimos a Jesus. E servimos a comunidade. Ou seja, você está dizendo, eu te falei que tem um efeito na vida dos comandantes, que eu já percebo que eles são dedicados, animados, né, e se profissionalizam, né? Mas e o efeito na vida das crianças e das famílias? É notório isso? Você percebe nesses 8 anos que já há frutos? Olha, na igreja que eu congrego e faço parte do corpo de pastores dessa igreja, nós já temos eu acho que eu posso falar que nós temos mais de 40 famílias que foram para a igreja por causa dos exploradores. Sério? Sério. Se a gente for medir e fazer a contabilidade lá, hoje, no início não era assim, mas hoje eu tenho 20 comandantes nós temos. A maioria desses comandantes, eles foram para a igreja por causa dos exploradores, eles se comprometeram e se batizaram na igreja e se tornaram comandantes. Gostaram tanto do projeto que hoje permanecem lá. E acrescenta na vida das igrejas. Tá, e agora, o que a criança faz para poder participar do grupo e o que a pessoa faz para poder ser um comandante se ela quiser? Bom, a
A criança basta procurar uma igreja que tenha o Ministério dos Exploradores do Rei, ou ela pode entrar no nosso site, né, no Exploradores do Rei do Brasil, procura lá no Google, Exploradores do Rei do Brasil. Acha o destacamento e vai estar lá. E vai estar lá e vai encontrar um destacamento próximo da onde ela está. E se não tiver um destacamento aí, nós temos uma secretaria de expansão dentro dos Exploradores do Rei. Você entra em contato lá com a secretaria de expansão, nós vamos na sua igreja e fazemos todo o processo para você ter um destacamento aí na sua igreja. Acompanhamos tudo. Aí a criança procura uma igreja que tenha, ela se inscreve, e aí entra a importância do adulto. É pago? Assim, cada destacamento trabalha de uma maneira. Existe uma mensalidade, tá? Mas aí vai igreja por igreja. Mas é pouco, deve ser... Ano passado, na igreja que eu congrego, a gente não teve mensalidade. Nenhuma? Não, a pessoa doava o que quisesse e o que podia. Esse ano, os pais... Você se mantém como? Com o apoio da igreja local? A orientação do Escritório Nacional dos Exploradores do Rei é que as igrejas que são filiadas, elas são responsáveis pelo destacamento. Então, a gente, inclusive, orienta e não permite que se pegue recurso público para utilizar dentro do Ministério. Porque se essa é uma ferramenta que ela serve à igreja, nada mais justo do que a igreja investir nessa ferramenta. Sim. Tá? E os pais, porque se a criança é beneficiária desse projeto, os pais têm que empenhar também algum valor ali. Por exemplo, na nossa igreja, a mensalidade é R$20 nesse momento. E todo o dinheiro que entra... Já foi de graça, agora R$20. Os próprios pais se uniram e falaram assim, não, vamos colaborar com R$20. E esse dinheiro ele é revertido para as próprias atividades da criança. Então, uma criança vai acampar, tem um custo de acampamento. Com a própria mensalidade, você nem já cobre todos os custos. Entendi. De tudo que vai acontecer. Ou seja, os comandantes, eles são voluntários. Todos voluntários. Não recebem por isso. Não, todos voluntários. E do jeito que eles trabalham com tanto amor, né? É porque o projeto é crível, né? É crível. E eles trabalham, eles estudam, eles fazem curso, eles se preparam para estar cuidando das crianças. A gente fala que um comandante do Explorador do Rei, ele usa o nome de comandante, a gente usa a farda e tal, porque a criança gosta. Se a criança deixar de gostar disso, se isso aqui for um empecilho para a criança, a gente tira. Não tem problema nenhum, mas a gente continua ministrando na vida delas. Entendeu? Isso aqui é legal. Enquanto é legal... É um instrumento. Isso aqui não é um fim em si mesmo. Esse é um meio para chegar num fim. Entendeu? Legal. E os nossos comandantes, eles são chamados de comandantes, mas, na verdade, a gente fala que eles são pastores de 8 vidas. Cada um tem 8? Cada um... Essa é a proporção. Um comandante para cada 8 crianças. Mulheres cuidam de patrulhas femininas, homens de patrulhas masculinas, para ter referencial. Para que seja um referencial na vida das crianças. Isso faz toda a diferença na vida delas. E tem alguma história boa dos explorar aqui? A gente está aqui para contar história. Eu tenho uma história boa com teu filho. Meu filho? Com teu filho. Entendeu? Fiquei curioso agora. Eu tenho histórias que são engraçadas com teu filho, mas eu não vou contar tudo aqui. Mas eu tenho uma história boa. Você sabia que o seu filho aceitou Jesus no mesmo dia que o meu? Nos exploradores. Nos exploradores. Nós estávamos num evento chamado ATEC, Acampamento Técnico. Tinham ali 3 destacamentos. O destacamento 26, que é o de São Francisco do Sul, o 32, que é de Curitiba, no Paraná, e o 27, que é da Igreja Assembleia de Deus, em Pomerode. Estávamos acampados em Pomerode. No último dia do acampamento, onde tem o culto em volta da fogueira, tinha lá um fantoche, um bonequinho que a gente tem no explorador chamado Comandante Salomão. E eu estava atrás do bonequinho. E o comandante Salomão... Eu era o bonequinho. E o comandante Salomão, ele estava falando de Jesus para as crianças. Falando para a criança que às vezes a gente faz coisas erradas, que essas coisas erradas nos afastam de Deus, ministrando na vida delas, falando assim, olha, você precisa se arrepender e se restaurar com Deus, e você precisa entregar sua vida para Jesus. E o comandante Salomão, o boneco, ele fez um apelo. Quando ele fez um apelo, uma criança se levantou. Ainda não era o teu. Uma criança se levantou. E nisso que essa criança se levantou, o comandante Eiel, ele saiu, veio para trás do pano e falou assim, levanta, 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 levanta. E eu estava atrás do pano com o moleque, falei, levantar por quê? Entendeu? Quando eu levanto, o meu filho se levanta,
E sozinho, na frente de quase 300 crianças, ele vem na frente e aceita Jesus. Um amigo dele que estava lá, o João, virou para o outro lado e falou assim, eu não vou deixar o meu amigo lá sozinho. E foi. E foi. E o teu filho foi o terceiro. Se vocês vão, eu vou também. E com isso, foram 6 crianças que aceitaram Jesus naquele dia. Entendeu? Ou seja, entregaram a vida para Cristo. Né? E acho que foi ano passado, no começo desse ano, meu filho se batizou, né? E batizou com o uniforme dos exploradores do rei por debaixo da bata. Entendeu? Então foi algo assim que... Emocionante. E que eu falo, meu filho conheceu Jesus dentro desse ministério e o teu filho também. Que espetacular, hein? Foi bem legal, né? Foi algo assim... E tem histórias engraçadas, né? E tem alguma... A gente, né, tem que já caminhando para o final. Tem alguma mensagem que você queria passar para as pessoas que estão ouvindo, dos exploradores ou desse trabalho que você faz, enfim? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos vivendo um momento na história do mundo e um momento na nossa história nacional muito, muito diferente, muito, muito complicado. Os valores, eles estão sendo subvertidos, invertidos. E nós precisamos com que as nossas crianças tenham valores concretos, valores verdadeiros, valores pautados naquilo que é certo. Dentro desse ministério dos exploradores do rei e também dentro daquilo que eu aprendi na minha história de vida, esses valores eles estão contidos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, se a gente quer transformar essa sociedade, se a gente quer colocar os valores no seu devido lugar, nós precisamos mudar o futuro. E só tem um jeito de você transformar o futuro. Transformando a vida das próximas gerações. O nosso ministério ele não é a única ferramenta. Ele é uma das ferramentas que Deus levantou. Mas a mensagem para você, a mensagem para mim, a mensagem para todos nós. Pense nas futuras gerações. Pense nos princípios e nos valores das próximas gerações. Uma criança que tem 10 anos, em 8 anos é um adulto. Um jovem que tem 15 anos, em 3 anos ele é um adulto. Verdade. E você, comandante Alexandre, você tem alguma história de superação sua? Olha, eu acho que a minha história de superação é uma história que eu e minha esposa vivemos juntos. Quando nos conhecemos lá em Mato Grosso, a gente lembra muito isso. Teve uma época que eu fiquei desempregado, estava afastado da igreja, afastado de Jesus, e comecei a trabalhar num supermercado lá, numa função bem inferior que eu tinha trabalhado antes, mas me propus, e nós morávamos num kitnet. Esse kitnet, eu para entrar no banheiro tinha que entrar de lado, e na nossa geladeira tinha uma garrafa de água e mais nada. E ela trabalhava no shopping, eu trabalhava no mercado, a gente não tinha dinheiro para nada. Nesse dia específico, que foi um marco na nossa vida, nós chegamos do trabalho, tínhamos dinheiro para o ônibus, e descemos do ônibus, eu tinha 30 centavos, ela tinha 20 centavos, a gente passou numa venda e comprou 2 ovos. Era a nossa janta. Quando eu estava chegando na porta do kitnet, eu tropecei e caí em cima dos 2 ovos. Ixi. E aí? Eu sentei na calçada, ela sentou do meu lado, eu chorei, ela me abraçou e eu chorei. De repente, eu senti uma coisa dentro de mim, uma força que eu não tinha, algo muito diferente e sobrenatural. Foi mais como uma raiva. Eu não sei explicar. Uma coisa que veio de dentro, eu olhei para ela assim, parei de chorar, eu falei,
Raquel, Raquel, levanta e vamos para dentro. E nós fomos para dentro daquele kitnet. Eu falei, agora você pega tudo que é conta. E o que não tiver de conta, você anota num papel, coloca tudo em cima dessa mesa aqui. Ela falou, para quê? Eu falei, só pega. Só pega. Voz de comando. E ela pegou tudo que a gente tinha ali. Ela falou, tá, e o que você vai fazer com isso? Eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu vou entregar tudo isso para Jesus. E depois de muito tempo sem orar, naquele momento eu e ela oramos juntos por aquele problema. E aí tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu mesmo... Já não acreditou numa época? Eu já não acreditei e sempre fui muito cético e sou meio cético até hoje, né? O bom crente, ele é cético. Questiona, né? Questiona. E eu tinha aberto uma conta no banco para receber o salário do mercado que eu estava trabalhando. E entrou um dinheiro naquela conta. Entrou o dinheiro naquela conta no dia seguinte que eu tinha orado e eu fui atrás do banco. Eu falei, olha, entrou um dinheiro na minha conta, por favor, não é meu. É esse? Não é meu. Esse dinheiro não é meu, eu não recebi, alguém depositou errado isso aqui. E aí o gerente do banco, ele falou para mim, ele falou, olha, não tem nenhuma reclamação de... Ninguém falou que depositou errado. Eu falei, tá, mas eu não tenho nada a receber de ninguém. Entendeu? E o valor daquele dinheiro era o valor das contas. De todas as minhas contas. Eu não você sei, nunca soube. Eu não sei quem depositou. Até foi hoje. Feito na boca do caixa. Eu não sei quem depositou. Eu não sei como achou o número da minha conta. Era uma conta nova. Eu tinha aberto para trabalhar. Conta. E eu paguei minhas contas. Que estranho. E daquele dia para frente, eu aprendi a lidar com meus problemas. Foi a virada. Foi a virada. Então, essa para mim, de todas as histórias da minha vida de superação, foi a chave que virou tudo. Me ensinou a superar os meus problemas. Quando eu tenho um problema, eu coloco Você na mesa, disso. Sento com a minha esposa e a gente ora junto. Que legal. E você gosta de ler? Tem algum livro que te impactou? Então, eu até separei alguns aqui para... Durante essa caminhada, a gente vai lendo muita coisa. E alguns livros, eles... Quando eu fui para o Ervino ajudar o pastor Vargas, ele tem um escritório com uma biblioteca gigante. Né? E ali foi o meu maior consumo de livro durante aqueles anos que eu passei lá. Livros que me marcaram foi a história da cruz e o punhal. Livro famoso. Aquele do Nick, né? Que ele vai vivendo ali, é uma história bem interessante. O Batismo de Fogo, né? Que é um livro do Spurgeon, também é bem interessante. Charles Spurgeon. Aliás, o do Spurgeon não é o Batismo de Fogo. É um livro da Segunda Guerra. Não, enfim. Mas foi um livro que te marcou. Totalmente pela graça. Esse livro foi um livro que marcou muito. Por quê? Eu sou um apaixonado pela Segunda Guerra. E esse livro, Totalmente pela Graça, ele foi um programa de rádio que o Spurgeon fez durante a Segunda Guerra, ensinando para as pessoas o valor da graça. Que legal. Ali eu aprendi que não tem nada que eu possa fazer, e depois escutei isso do pastor Vargas também, que não tem nada que eu possa fazer para pagar ou para devolver ou para entregar para Cristo que seja maior do que a graça e o amor dele pela minha vida. Porque o que ele fez por mim, ele fez de graça. Ele fez por amor. E ele fez isso durante a Segunda Guerra, explicando em programas de rádio para as pessoas, e depois ele transformou isso num livro. Que legal. E a Bíblia, né? A Bíblia é a transformação, né? Eu te falei que a minha raiz era espírita e eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu fui ler realmente a palavra de Deus, foram muitos confrontos, vendo, uau, tinha muito mais coisa aqui. Uau, isso não quer dizer aquilo. Uau, que... Sabe, descobertas e descobertas. E até hoje, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. E deixa eu te
deixa eu te perguntar, se você tivesse que, né, além dos exploradores que percebe que você ama fazer, o que mais você faria de graça? Eu acho que eu não faria. Eu acho que tem uma coisa que eu faço. Já faz. Que eu faço. Eu sinto que Deus me chamou para cuidar de pessoas. Então... Você gosta de estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de aconselhar as pessoas, eu gosto de poder contribuir para a vida do outro de alguma maneira. Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a pessoa quer, mas pelo menos a gente consegue ensinar para ela que às vezes se você colocar o teu problema em cima da mesa e você orar, né, aquilo vai transformar a vida de alguém. Que legal. E você não foi um explorador quando era pequeno, nem eu fui, né? E certamente você pensa, pô, se eu tivesse a oportunidade, eu seria um explorador. Então, para a gente terminar, o que você falaria para o Alexandre sentado na sua frente com 16, 17 anos? Sinteticamente, você tem essa chance de aconselhar você mesmo com 17 anos. Que coisa, né? Eu com 17 anos estava bem. Estava bem. Cara, eu acho que o que eu falaria para mim, me reportando naquela época, eu acho que... Procura um explorador para... Não, eu acho que eu teria que me pôr no... ser humilde, né? Olha, eu falaria assim, Alexandre, seja humilde, você não pode tudo, você não é imortal, você precisa de algo a mais na sua vida, você precisa de Cristo. Porque, na verdade, Ed, o que mudou a minha vida foi Cristo. Antes disso, então... Chegamos aí no final. Gostei muito, estou aqui, né, aprendendo bastante sobre os exploradores, aprendendo mais ainda do que eu já sabia. Foi uma honra ter você aqui no canal. Obrigado pelas histórias aqui, né? Engraçadas e algumas comoventes, né? E obrigado mesmo, de coração. E se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever. Se quiser patrocinar, tem as instruções na descrição. Se você perdeu algum episódio, tem o card ali, pode acessar. E obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado pela força e até breve. Obrigado. Cara, eu não consegui te entregar no programa, mas lembra que eu falei daquele negócio de reconhecer os méritos? Esse negócio que tu está fazendo merece ser reconhecido. Então aqui, ó, um dog tag de militar para militar. Tá? Que isso? Isso aí é o código dos exploradores. Isso é um código de vida, cara. E você como cristão, eu espero que você viva também esse exploradores. Um explorador é alerta, limpo, honesto, corajoso, leal, cortês, obediente e espiritual. E agora eu vou te dar um presente que eu nunca dei para ninguém para fora dos Exploradores do Rei. Isso aqui é do Clube de Comandantes. Isso aqui é um presente e um convite. Que isso, cara. Muito honrado. Tá bom. Obrigado. Venha fazer parte desse clube, cara. Obrigado. Falou.